Irmãos, queria chamar o pastor Carlyle Oliveira, né? Pastor Oliveira. Ele não é americano, irmãos. Então, ele é brasileiríssimo. Mas a mãe dele quis pôr um nome meio americanizado, né? Carlyle. Foi difícil, mas saiu. Pastor, fica à vontade. A casa é sua. Obrigado. Aleluia. A paz do Senhor. Um dia me perguntaram assim: pastor, por que te chamam de pastor Oliveira? E eu falei assim: eu tive em Portugal, lá no começo do meu ministério, alguns anos atrás. E quando eu cheguei lá, disseram assim, meu pastor era pastor lá, ele disse aqui: olha, chegou do Brasil o nosso irmão Carlyle. Imagine português tentando falar isso. E aí nós achamos melhor deixar Oliveira, já que é Carlyle de Oliveira, mas porque eu acho que meu pai estava bem inspirado nesse dia, quando foi dar o meu nome. Mas, então a maioria das pessoas me conhecem por pastor Oliveira, até porque ficou muito mais fácil. Bom, quero aqui externar a minha satisfação, meu prazer. Tive o prazer de conhecer os pastores em Goiânia. Foram lá buscar a pastora Nilce, não é? E tiveram lá no Centro de Recuperação Vida Nova. Há 20 anos nós estamos trabalhando com recuperação dependente químico em Goiânia. E através da pastora Nilce, nós temos, acho que 3 ou 4 pessoas de Caldas lá, que estão lá passando por esse período de acolhimento, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu tive aqui muito tempo atrás, não sei quanto tempo, teve um evento aqui com a pastora Nilce, eu estava em Caldas, mas eu não sei quanto tempo mais. Mas eu tive aqui, já conhecia, né? Conhecia a igreja, sabia onde que era e tive aqui. Bom, mas vamos lá. Quarta profética, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida essa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. E eu quero compartilhar com você. Eu quero ler a partir do verso de número 27. Mas eu não posso começar sem te dar mais uma oportunidade de ser boca de Deus na vida desse irmão que está do seu lado. Então eu quero agora que você use toda a sua criatividade e você faça um elogio para essa pessoa que está aí perto de você. Mas um negócio assim de tirar o fôlego. Olhe para ele aí ou para ela, faça um elogio para ela aí agora. Isso. Fala, esse cabelo combinou com você. Oh, se não tiver cabelo, fala, essa falta de cabelo combinou com você. Isso. Deixa eu te ajudar aqui, talvez você está um pouco sem criatividade para fazer esse elogio. Eu te peguei de surpresa, você nem preparou. Eu gosto de ensinar isso nunca falha, irmão, isso nunca falha. Então você pode falar sem medo de errar. Se for uma mulher que estiver do seu lado, olha para ela e diz assim: menina, como você está magra. Diz para ela aí, pode falar para ela aí. Isso nunca falha, toda mulher gosta de ouvir. Agora, se for um varão que está aí do seu lado, abençoado, isso também não falha, isso aí é certo. Você pode olhar para ele e dizer: rapaz, como você está forte. Diga para ele aí. Isso. Vamos lá, João capítulo número 4 está aqui, projetado. E eu quero ler com os irmãos o texto que diz assim, olha: naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou:
que querem saber, ou porque está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos esta noite, nesse lugar, Deus, que não é outro senão um lugar de oração, um lugar onde o Senhor tem se manifestado e operado. Pai, creio no teu poder, creio na tua graça, creio na tua unção, naquilo que o Senhor é capaz de fazer neste lugar em favor de cada vida. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de uma forma poderosa, especial, particular, Senhor. Deus, eu me coloco diante de Ti como ferramenta, instrumento, canal em favor da vida desta igreja. Mas sei, Deus, que o poder é da mensagem e não do mensageiro. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, para que toda honra, glória, louvor e adoração sejam dados a Ti essa noite. Se você crê, diga amém. Amém. Eu quero partir desse texto para que a gente possa pensar sobre algumas coisas essa noite. O texto que nós lemos, ele está inserido na história conhecidíssima bíblica da mulher samaritana. Se você ler alguns versos antes, a Bíblia diz que Jesus, ele está na Judéia, e devido a alguns problemas que começam a acontecer, porque tentaram plantar uma disputa entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, e estão dizendo: olha, Jesus está batizando mais do que você, e começa a gerar um problema, e devido a esse problema, Jesus então toma uma decisão. Ele diz: olha, vamos sair da Judéia e vamos para Galiléia. E para fazer essa viagem, eles agora passam pela cidade de Samaria. O texto, ou o contexto da história diz que nessa viagem, Jesus, se sentindo cansado, ele para em Samaria para descansar no poço de Jacó. Isso a Bíblia diz que acontece por volta da hora sexta ou do meio-dia. E é quando surge então essa mulher samaritana, e a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com ela. E nessa conversa, Jesus cita, ou Jesus revela àquela mulher alguns problemas da sua vida amorosa, quando diz para ela assim: olha, vá chamar o seu marido. E ela diz: só tem um problema, ou não tem marido. E Jesus diz: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que você tem agora não é seu, é de outra. E diante disso, essa mulher fica tão impactada que ela chega a dizer para Jesus: olha, eu vejo que você é profeta. E é no meio dessa conversa que os discípulos se aproximam de Jesus. E eles, de alguma forma, estão assustados, perplexos, porque Jesus conversa com um samaritano, e além de samaritano, uma mulher. A decepção, a frustração deles, o espanto deles
é notório. A Bíblia diz que a mulher deixa o seu cântaro e ela volta para a cidade. Era inaceitável. Os discípulos estão dizendo: olha, irmãos, e olha que eles nem sabiam da história da mulher com o marido. Porque se eles soubessem, aí é que eles ficariam assustados mesmo. Porque a fama daquela mulher não era da melhor na cidade. Se a gente fosse trazer para os nossos dias, aquela mulher, ela era a piriguete de Samaria. Vamos trazer para o linguajar mais gospel, ela era a Gesa. Era a Gesa de Samaria. Tinha um problema, e os discípulos, eles estão chocados, e ela agora vai embora, e ela vai para a cidade. E quando a gente olha todo esse contexto, quando a gente olha toda essa história, algumas lições tremendas são reveladas para a minha e para a sua vida, e é sobre estas lições que eu quero conversar com os irmãos essa noite. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa noite, diante desse texto, é que Jesus, ele só passou por Samaria porque houve um problema na Judéia. Ele estava bem na Judéia, mas de repente começa a acontecer um problema entre os seus discípulos. Os discípulos de João estão tentando semear uma discórdia, e ele resolve ir para Galileia, e para isso ele tem que passar por Samaria. E aqui eu aprendo uma lição tremenda. O pastor abriu o texto, abriu o culto com o texto de Ezequiel. Deus pega um profeta e leva ele a um vale de ossos secos. Não só ossos secos, mas a Bíblia faz questão de dizer, é um vale de ossos sequíssimos. Ou seja, a coisa só não estava ruim, estava pior ainda. Porque eu tenho um ditado comigo que não é nada muito, não é querendo te desanimar, mas não existe situação ruim da nossa vida que não possa piorar. Olha para o teu irmão e diz: não tem situação ruim, irmão. Diga para ele aí, fala que não possa piorar. Às vezes o negócio já está ruim, ele diz: agora não tem mais jeito. Aí o trem ainda consegue ficar pior. E é muito tremendo, porque se você pegar Ezequiel 36, o verso antes, Jesus está falando para Israel sobre uma restauração, dizendo: eu vou mudar a sorte de vocês. Vocês foram humilhados, vocês foram, as nações zombaram de vocês, e agora eu vou mudar a história de vocês. Mas agora Deus pega o profeta no capítulo 37 e leva ele, não é para um paraíso, para um lugar de águas, mas Deus pega o profeta e leva ele para um vale de ossos sequíssimos. Porque entenda algo essa noite, irmão: sempre que Deus quer mudar a sua história, às vezes Ele complica as coisas. Entenda, quando Deus é especialista, quando Ele quer mudar a sua história, Deus aperta o cerco, Deus fecha as coisas, para nos tirar da nossa zona de conforto e dizer: eu vou agir sobre a sua vida, mas eu preciso que você faça algo. Porque quando está tudo bem, quando a gente está na zona, irmão, será que é só comigo? Ou quando a luta aperta, eu oro mais? Será que é só comigo que quando a coisa rocha, a gente jejua? Jejua ou não jejua, irmão? E pastor, ou não posso jejuar que minha cabeça dói. É só a luta chegar que a gente não está nem aí para caber de vamos jejuar que Deus vai dar vitória. Ou seja, o Senhor só passou por Samaria porque houve um problema na Judéia. Deixa eu lhe dizer algo essa noite, em nome de Jesus Cristo. Sabe por que as coisas complicou na sua vida? É Deus dizendo: eu vou te levar para um novo nível, eu vou te levar para um novo lugar. Eu tenho algo para revelar sobre a sua vida e para derramar sobre você. E se você ler a Bíblia, a história dessa mulher samaritana não é a única. José olha para um cara chamado Jacó e diz: Jacó, eu tenho tanto para fazer na sua vida, eu quero mudar a sua história, Jacó. Sabe, Jacó, mas tem um problema, Jacó. Se você ficar em casa,
debaixo da saia da sua mãe, eu não vou conseguir mover sobre a sua vida. Sabe, Jacó, eu vou gerar um problema na sua casa, e eu vou tirar você da sua casa. E quando eu te tirar da sua zona de conforto, Jacó, eu vou mudar a sua história. Se você olhar a Bíblia, a gente tem José sendo bajulado pelo seu pai, recebendo túnica, gerando tudo, e Deus está dizendo: eu preciso mover sobre a vida dele, eu tenho promessa sobre a vida dele, eu já dei sonhos para ele, mas se ele continuar aí, os meus sonhos não podem se cumprir. E Deus gera um problema para que José saia de casa. Ele é vendido como escravo, ele vai parar na prisão, mas em todo esse tempo, Deus estava dizendo: José, eu tenho projetos na sua vida, eu tenho algo profético sobre você, eu vou mudar a sua história. Deixa eu dizer algo para você que está aqui essa noite, irmão, essa luta não vai acabar com a sua vida, Deus está te levando para um novo nível, Deus está te levando para um novo lugar. Pastor, está difícil demais. Glórias a Deus, Deus está te levando para um novo lugar. Pastor, as portas se fecharam. Glórias a Deus, algo muito maior Deus está preparando para a sua vida, porque a Bíblia diz que aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Ele usa situações difíceis e complicadas, às vezes chegam os problemas, as lutas, as dificuldades, irmão. Se o problema chegou na sua casa, eu tenho algo para você essa noite. Deus está mudando a sua história. Fique firme, não desista, não abra mão. Deus vai te dar vitória. Quem consegue crer nisso essa noite? Aleluia, aleluia. Eu fui atender um rapaz, e ele sentou comigo e falou assim: pastor, eu tenho só uma coisa para te dizer. E eu falei: diga, meu filho. Ele falou para mim: eu estou no fundo do poço. E eu falei: glória a Deus. Eu falei: ô pastor, o senhor não entendeu. Eu estou no fundo do poço. Eu falei: entendi. Aleluia. Eu falei: pastor, como assim aleluia? Eu falei: meu querido, deixa eu dizer um negócio para você. Se você chegou no fundo do poço, você só desce mais se você cavar. Você não é doido. Então cavar para descer mais você não vai. E o que vai acontecer agora, pastor? No fundo do poço existe uma mola propulsora chamada milagre. É no fundo do poço que Deus opera milagres sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmão, pode vir luta, pode vir dificuldade, o choro pode durar uma noite, mas sabe o que a Bíblia diz? A alegria, a bonança, ela vai vir ao amanhecer. Se não tivesse acontecido um problema na Judéia, Jesus não teria passado por Samaria e não teria alcançado essa mulher, e não só essa mulher, impactado aquela cidade. Eu sei que tem um ditado gospel, mas eu não gosto muito de ditado gospel, mas esse sendo assim: quando Deus fecha uma porta, Deus abre uma porteira. Olha para o teu irmão e diz assim: a porta fechou, irmão. Fala: Deus está abrindo algo muito maior. Você recebe sobre a sua vida? Eu atendi um irmão um tempo atrás, alguns anos atrás. Ele veio dizendo assim: pastor, o senhor pregou aí, pastor, meu coração encheu de fé. E sabe o que é, pastor? Amanhã eu vou lá no meu patrão e eu vou pedir aumento, pastor, porque eu senti de Deus, pastor, que Deus está movendo sobre, e Deus vai me dar essa vitória, irmão. O irmão estava cheio de fé. Eu disse: eita, irmão, aleluia, vai mesmo, Deus vai mover, Deus vai agir, vai lá e Deus vai te... Orei com o irmão, disse: abençoa, toca lá no patrão, amanhã, Senhor, ele vai me ligar falando que recebeu aumento. Aleluia, babei no irmão. Foi uma loucura. O irmão foi. Segunda de manhã, meu celular toca, olhei, era o irmão. Falei: olha a vitória. Falei: e aí, varão, conta a bênção. Ele falou: pastor, nem te conto. Falei: o que foi? Pediu aumento? Falou: pedi. E seu patrão deu? Falou: não, me mandou embora. E eu falei: Jesus.
Mas o irmão estava cheio de fé. Não, pastor, mas o senhor pregou ontem que quando uma porta se fecha, Deus abre algo maior. E eu creio. O irmão estava tão cheio de fé. Não, mas eu também creio, irmão. Aleluia. É isso mesmo, irmão. Deus vai dar vitória. No outro domingo entra o irmão na igreja e falou: pastor, preciso falar com o senhor. Falei: pronto, vou ter que pagar o aluguel do irmão. Pastor, quero falar com o senhor. Falei: amém, irmão, no final do culto a gente conversa. Deixa eu me preparar espiritualmente. E ele foi dar um testemunho, irmão. E ele falou: eu tive aqui domingo, conversei com o pastor orou por mim, disse que Deus tinha uma grande vitória para a minha vida. E eu cheguei na segunda no meu patrão, crendo nessa vitória, e fui pedir aumento. E a igreja é uma bênção, irmãos, irmão, tudo aleluiado, aleluia, eita glória. Ele diz: eu fui mandado embora. Eu assustei, irmão, falei: meu Deus. Ele falou: não, mas eu continuei na fé, crendo na promessa de Deus sobre a minha vida, que quando Deus quer mudar a nossa história, primeiro Ele gera uma situação complicada, e Ele me mandou embora na segunda, e eu já saí de lá, fui procurar outro emprego, e eu dizia: não, Deus tem uma promessa, Deus tem uma promessa, Deus tem uma promessa. Ele dizia: e hoje eu estou aqui para contar, que ainda nessa semana Deus já me deu outro emprego, e eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. Irmão, pensa num pastor que ficou crente. Deu um tapa para fazer: é isso, Jeová, aleluia, meu Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a dificuldade chega, quando a luta chega, a gente começa a duvidar do que Deus é capaz de fazer. Sabe qual é o problema? É que quando a porta se fecha, a gente começa a dizer: Ele se esqueceu de mim, Ele não está mais me vendo, o que vai ser da minha vida? É que quando a gente ora tanto para Deus mudar a nossa história e a nossa sorte, a gente ora tanto para Deus nos dar experiência, né? Tem crente que ora: Senhor, eu quero uma grande... Quem aqui já orou pedindo uma grande vitória, irmão? Eita, aleluia, tem uns irmãos crentes ali, eita glória. Deixa eu te perguntar um negócio, meu querido. Quando é que vem uma grande luta ou uma grande vitória? Você acha que Davi ficou famoso por ter matado Golias porque Golias era pequeno? Golias não foi o único homem que Davi matou. Mas por que até quem está fora da igreja conhece a história de Davi e Golias? Porque Golias era grande. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que Deus diz: vou te dar uma grande vitória, e de repente aparece um Golias. E sabe o que a gente faz? Como a maioria dos homens de Israel, a gente esconde. Ou a gente começa a dizer: é grande demais. Como que a gente vai vencer isso? Como que Deus vai me dar? Olha o tamanho desse homem, olha o tamanho do músculo dele, a espada dele, olha esse homem. Agora veja quem crê: Davi, olhando para Golias. Está certo que Davi era homem, ele estava rodando ali a funda e dizendo assim: se eu errar, não dá tempo nem de correr, que ele me pega. Mas Davi também estava dizendo: mas com uma cabeça desse tamanho, eu não erro nem se eu quiser. Você consegue entender isso? O gigante está aí. Não é porque Deus se esqueceu de você, é Deus dizendo: eu vou marcar a sua história com aquilo que eu vou fazer. As pessoas vão contar sobre o grande milagre que eu operei sobre a sua vida. As pessoas vão comentar da forma que eu agi, da maneira sobrenatural que eu operei. Agora, irmão, só tem um nome marcado na história: quem está disposto a vencer gigante. Então olha para o teu irmão e diz: Deus não se esqueceu de você, irmão. É por isso que ele gera problemas. É por isso que às vezes você... Não, porque é um negócio doido. A
A gente passa o dia numa luta, tem um problema, você corre e resolve, aí você dorme. Você acorda no outro dia cedo, quando você abre o olho, já tem outra luta, diz assim, tcharam, cheguei. Mas entenda, aquele que fez a promessa é fiel. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas quando ele promete, ele cumpre. Homens da Bíblia que enfrentaram lutas foram homens que tiveram promessas. O Senhor só passou por Samaria porque houve um problema na Judéia. E eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Essa luta que você está passando não é o seu fim, não é o seu fracasso, não é o final da sua história. Essa luta que você está passando é porque Deus está preparando um grande milagre e vai te levar para um novo nível. Mas não para aqui. Eu aprendo ainda com a história da mulher samaritana que Deus é especialista em agir e mudar a nossa história em momentos improváveis. Pastor, quando que é um momento improvável da minha vida? Quando você olha e diz, agora não tem mais jeito. Já passou por um momento assim? Dizendo, agora a vaca foi para o brejo. Agora desandou. Agora, olha, pastor, se o senhor tivesse trazido essa palavra ontem, tudo bem, mas hoje já foi tarde. A Bíblia diz que Jesus chega no poço por volta da hora sexta, meio-dia. E é meio-dia, em um horário onde ninguém buscava água, que aparece uma mulher. As mulheres iam ao poço pela manhã, por estar mais fresco, para tirar água para os animais e para os afazeres domésticos. Mas essa mulher vai meio-dia. Por quê? Pelo simples fato de que ela não queria encontrar ninguém. Ela era a piriguete de Samaria. Ela estava cansada de estar no meio das outras mulheres e ser zombada, humilhada. E ela agora decide ir na hora que ninguém vai. Mas é nessa hora improvável que ela encontra Jesus. Deixa eu dizer um negócio, irmãos. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Você pega a sua Bíblia, João capítulo número 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus recebe a notícia dizendo, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. A Bíblia diz que Jesus demora mais 4 dias até ir ter com Lázaro e suas irmãs. Quando ele chega lá, a irmã do morto expressa toda a sua tristeza, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Tem 4 dias que nós mandamos avisar, e o Senhor não veio. Agora, já foi, já morreu, não tem mais jeito. Jesus diz para ela, me levem para o túmulo. E eles chegam no túmulo. E Jesus mais uma vez diz, tirem a pedra. E esse sentimento de improbabilidade invade o coração dela de novo. Ela diz, Senhor, eu acho melhor não, porque ele já cheira mal. Fazem 4 dias que ele morreu. Irmãos, alguma vez na sua vida o seu coração também se encheu desse sentimento que parece que Deus atrasou? Dizendo, oh Deus, achei que o Senhor ia vir ontem. Deus,
Se fosse ontem, minha vida poderia ser mudada, mas hoje, agora já foi. Sabe, Deus, se fosse semana passada, mês passado, culto passado, mas agora, Deus, já saiu o resultado do exame, o juiz já deu a sentença, meu filho já foi embora, meu esposo já me abandonou. Se fosse ontem, Deus, agora a besteira está feita. Deixa eu dizer um negócio, meu querido, em nome de Jesus. São nesses momentos improváveis, quando parece que não tem mais jeito, sabe? Quando os ossos já estão sequíssimos, que Jesus manifesta o seu poder. Ele não está atrasado na sua vida. Ele não chegou tarde, não. A promessa ainda está de pé. Pastor, mas o médico já deu o exame. Ele é o médico dos médicos. Pastor, mas o juiz já assinou a sentença. Ele muda a sentença porque Ele é Deus. O Senhor não está atrasado na sua vida. É nesse momento improvável, quando parece que não tem mais nada a fazer, que Ele age e Ele opera na sua vida e em favor da sua vida. Ele não atrasou. Sabe o que é melhor? E eu quero terminar aqui. É que seus discípulos estão lá querendo que Ele come, que Jesus come, Jesus come. Jesus olha para eles e diz assim: vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita. Mas eu digo para vocês, ergam os olhos e vejam. Os campos já estão brancos. Sabe qual é o nosso problema como crente? É que a gente sempre acredita que o nosso milagre é para depois. Alguém ora por você e diz assim: eu vejo Deus preparando uma grande vitória. A gente diz: eita, aleluia. Tá mesmo, Jeová. Eita, glória. Mas quando alguém olha e diz: a sua vitória é hoje, a gente diz: hoje? Tem certeza? O Senhor está dizendo: olha, vocês dizem que falta 4 meses. Agora sabe o que acontece? Ergam os olhos e vejam. Comece a enxergar diferente. Entenda, irmão. A sua vitória chega quando você abre os olhos. A sua vitória chega quando você começa a enxergar que o Deus de poder pode agir na sua vida hoje. É hoje, a gente diz: hoje? Nem é culto especial, nem estou sentindo nada. Não é? O pastor orou por mim e não senti nada. Quem diz você tem que sentir, irmão? Quer sentir o quê? O que a gente precisa é erguer os nossos olhos e começar a enxergar como Jesus enxerga. E para Jesus o tempo do seu milagre é hoje. A hora do seu milagre é hoje. A gente só precisa crer, abrir os nossos olhos. E aí Ele vai começar a nos dar. Pastor, mas sabe o que é, pastor? Mas e se eu crer que for hoje e não vier hoje? Eu continuo crendo, porque amanhã é o hoje. E eu creio no meu milagre. E eu vou crendo, eu não desisto. O tempo pode passar, mas eu continuo crendo. Ele vai me dar a vitória. Ele vai mover. Irmão, não existe nada. Eu vou terminar. Não existe nada para provar mais a nossa fé do que o tempo. Não existe nada para
maior para provar a nossa confiança em Deus do que o tempo. À medida que o tempo vai passando. Por isso é que eu sempre digo que vida cristã não é uma corrida de velocidade. Vida cristã é uma corrida de resistência. Não é quem chega primeiro, é quem tem gás para ir até o fim. Porque tem muita gente que começa bem, mas terminam mal. Ficam pelo caminho, sem experimentar vitória, sem experimentar milagres. Eu acho tremendo o texto das 10 virgens. Todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas tinham azeite. Até a Bíblia dizia assim: tendo demorado o noivo, descobriu-se quem eram as prudentes e quem eram as nécias, quem eram as sábias e quem eram as tolas. Eu todo dia acordo crendo que o meu milagre é para hoje. Quem aqui tem promessa de Deus? Eu também tenho. Aleluia. Eu acordo todo dia dizendo: Deus, a promessa é para hoje. A vitória é para hoje. Eu estou prontinho esperando a vitória e o milagre. Porque o que Jesus está dizendo para eles é: ergam os olhos e vejam. Os campos não vão ficar brancos, eles já estão brancos. Fique de pé em nome de Jesus. Você consegue crer nisso? Já está branco, o campo já está branco. Sua vitória já está aí, irmãos. O Senhor quer entregar, liberar sobre a sua vida hoje. Não é daqui um mês, daqui um ano, não. O tempo do seu milagre é agora. Pastor, mas tem tempo que eu estou esperando. Pois é, o tempo da sua vitória chegou. Ele está dizendo: ergam os olhos e vejam, os campos já estão brancos. Comece a enxergar as coisas diferentes. Comece a ver as coisas diferentes. O grande problema da nossa vida cristã é que a gente fica tão focado no que Ele ainda não fez, que a gente se esquece do que Ele já fez. É que a gente está tão focado com aquilo que ainda não aconteceu, que a gente se esquece do que está acontecendo. Eu tenho certeza, irmão, que o Senhor já mostrou para você que Ele é poderoso. Que Ele já mostrou para você o que Ele é capaz de fazer. Que você já experimentou de intervenções divinas. E sabe o que a Bíblia diz? Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da sua vitória. Não porque eu estou aqui, irmãos, eu não sou nada. É porque Ele está dizendo para você: erga os seus olhos e veja. Comece a enxergar com os olhos da fé essa noite. Comece a ver o que as outras pessoas ainda não estão vendo. É isso que determina o seu milagre. Ninguém via a possibilidade de chuva, mas Noé já dizia: Deus vai mandar água. Ninguém está enxergando nada, mas ele continua trabalhando, dizendo: a quem fez a promessa é fiel. Enxergar o que todo mundo enxerga, qualquer incrédulo consegue ver. Ver o que está dando errado, enxergar luta, qualquer um consegue enxergar. Agora alcançam milagres aqueles que erguem os olhos e vejam, dizendo: os campos já estão brancos. Eu vou tomar posse do meu milagre. Eu vou tomar posse da minha vitória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos essa noite. Feche os seus olhos. Ele está dizendo para você hoje: erga os seus olhos e vejam.
Erga os seus olhos e veja. Eu sei que você está passando por um problema, e não é porque eu te abandonei. Eu te levei para o meio deste problema, porque eu quero mudar a sua sorte, porque eu quero mudar a sua história. Foi citado aqui o texto de Pedro andando sobre as águas. Se você ler o texto, foi Jesus que mandou eles entrar no barco. Foi Jesus que mandou eles para o meio da tempestade. Mas no meio da tempestade ele se manifesta. No meio da dificuldade ele sempre aparece, dizendo: venha viver o sobrenatural. Venha, Pedro, venha andar sobre as águas, Pedro. Venha desfrutar de algo que ninguém nunca desfrutou. Venha viver o que ninguém nunca viveu, Pedro. Venha, eu sei que o momento é de tempestade, mas eu sou o Deus das tempestades. Eu sou o Deus dos momentos difíceis. Apenas tenha ousadia para enxergar essa noite o seu milagre, para enxergar com os olhos da fé hoje. Deus está movendo no meio dessa situação difícil. Deus está trabalhando no meio dessa luta. Deus está trabalhando nesse momento improvável. Deus está trabalhando ao teu favor. Sharai Kanagasoi Elemenegasui. E o desafio para nós essa noite é: erga os olhos e veja. Olhe além, olhe depois dessa luta, olhe depois dessa situação. Há um milagre te esperando, há uma nova experiência te esperando, há um novo tempo de Deus te esperando. Erga os teus olhos e vejam. Erga os teus olhos e vejam. Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo. Porque tu és o Deus dos momentos improváveis. Porque o Senhor gera situações adversas para nos levar para um novo nível, para um novo lugar, Senhor. Eu te amo, Deus, porque há uma urgência nos céus em favor do nosso milagre. Pai, eu oro essa noite. Eu oro essa noite pela vida do teu filho, da tua filha. Eu oro essa noite pela vida dos teus servos. Sabe, Deus, atravessando momentos de luta, momentos de dificuldade, de incertezas, passando, Deus, por tempestades, ó Pai. E como é fácil, Deus, em momentos de tempestade, um sentimento de abandono e de solidão invadir o nosso coração. Como é fácil, Deus, nesses momentos de luta, um sentimento de que o Senhor nos abandonou. Oh, meu Deus. Mas tu és fiel. Tu és o Deus das tempestades. Tu és o Deus dos momentos difíceis. Deus, por isso eu oro essa noite. Eu oro essa noite para que pela fé possamos erguer os nossos olhos, Senhor. Nós cremos, Deus, que os campos já estão brancos. Nós cremos, ó Deus, que o milagre já está pronto. Nós cremos que a vitória já está preparada. Nós cremos, ó Deus, que a bênção está pronta, Senhor, para as nossas vidas essa noite.